Bom dia. O nosso trabalho é sobre a análise citopatológica da tireoide e o nosso grupo é composto por mim, Luana, pela Flávia, pelo João Vitor Alcântara, pela Larissa Cavalieri e pela Maria Luísa Lopes. Bom, a tireoide ela é uma glândula endócrina localizada na região do pescoço, bilateral e anterior à traqueia e inferior à laringe. Essa glândula, então, ela é formada por dois lóbulos que, quando colocados em maior aumento, no microscópio, eles apresentam folículos tiroidianos, que, por sua vez, são constituídos por células foliculares e células parafoliculares, que também são chamadas de célula C. A função dessa glândula é a síntese e secreção dos hormônios T3 e T4, que influenciam no metabolismo basal do organismo, e também a calcitocina, que tem uma importante função no metabolismo do cálcio. As células da tireoide, elas podem gerar algumas lesões na glândula, como hiperplasias, incluindo bócios e adenomas, e neoplasias, incluindo as diversas variantes histológicas dos carcinomas, como papilífero, folicular e medular. Os nódulos da tireoide são uma condição clínica muito comum, sendo mais frequente nas mulheres e nos idosos. Eles podem ser císticos, sólidos ou compostos por áreas sólidas e líquidas. Nesse caso, eles são chamados de nódulos mistos. Eles são encontrados frequentemente na prática médica e eles representam a principal manifestação clínica de uma série de doenças tiroidianas. Em relação a esses nódulos, 1 a 7% conseguem ser palpáveis, ou seja, a gente consegue sentir palpando a região, e 19 a 67% apenas com ultrassonografia. A grande importância no manejo desses nódulos tiroidianos ele é baseado no fato de que, apesar da grande maioria das lesões serem benignas, é necessário excluir o câncer da tireoide, que ele ocorre aproximadamente de 5 a 10% dos casos. Em relação aos nódulos serem benignos ou malignos, essa diferenciação é muito importante, porque ela vai ajudar na investigação pré-operatória e, com isso, vai selecionar apenas os pacientes que realmente precisam da intervenção cirúrgica. Quando o nódulo de tireoide é descoberto, a análise pré-operatória do paciente, só baseada na história clínica, no exame físico, cintilografia e ultrassonografia, não é suficiente para caracterizar o nódulo como benigno ou maligno, pois tem sido observada uma relativa falta de especificidade para predizer a ocorrência de câncer de tireoide nesses casos. Então, o padrão ouro nesse caso seria a PAF, a punção aspirativa por agulha fina. Ela tem sido utilizada como um bom método para esclarecer esse diagnóstico primário dessas doenças de tireoide. A PAF, esse método, ele tem resultado em um aumento no diagnóstico da neoplasia ainda no pré-operatório. Essa técnica ela vai se basear nos conceitos de citopatologia e consiste em um tipo de biópsia realizada com uma pequena agulha, um calibre de 21 a 25, que nesse caso vai obter amostras de tecido e de líquido a partir das lesões sólidas ou das lesões císticas. Na punção aspirativa por agulha fina, ela apresenta 83% de sensibilidade, 92% de especificidade e 95% de precisão. Nessa foto aí do lado, dá para ver a seringa e a agulha, elas estão indo de encontro ao nódulo. Esse nódulo vai ser aspirado, esse nódulo se encontra na glândula tireoide, e o ultrassom ele entra em conjunto com a seringa e com a agulha, porque é através do ultrassom que o médico ele vai poder enxergar e vai poder fazer uma coleta segura. Então, o que acontece? A partir disso, os estudos mostram que a PAF ela é capaz de diminuir as taxas de amostragem não diagnóstica e aspirados falsos negativos por conta de nódulos específicos. Isso resulta em um declínio geral no número de cirurgias desnecessárias conduzidas em pacientes com nódulos de tireoide. Quanto à metodologia do nosso trabalho, os artigos científicos utilizados foram retirados de bases de dados como PubMed, Cielo, periódicos CAPES e Google Acadêmico, em idioma português e inglês, sobre os aspectos e considerações de análise histopatológica de tireoide, publicados a partir de 2003
utilizando os descritores tireoide, análise citopatológica e PAF. Como resultado, nós obtivemos, a partir do estudo de Murussi et al. De 2001, intitulado Punção aspirativa de tireoide com agulha fina em um hospital geral, estudo de 754 punções, a qual foi analisada a fim de ter sua acurácia diagnóstica em doenças malignas de tireoide comprovada, concluiu que esta apresenta boa acurácia e estabeleceu o diagnóstico em 66,6% dos pacientes, reduzindo a necessidade de cirurgias e aumentando o número de carcinomas operados, passando de 19,4% para 31,2% de carcinomas operados em 11 anos. Já no estudo de Torres et al. De 2002, intitulado Punção aspirativa com agulha fina, PAF, em nódulo de tireoide, análise de 61 casos, os resultados obtidos mostram um elevado valor preditivo positivo, com 85,7% de acurácia e especificidade de 97,4% para o diagnóstico de neoplasia maligna, especialmente em carcinomas papilíferos. Este valor preditivo positivo elevado demonstra que quando a punção aspirativa é positiva para a malignidade, existe quase certeza de que o nódulo seja maligno, justificando a indicação cirúrgica. No estudo de Bezerra et al. De 2003, intitulado Punção aspirativa por agulha fina em lesões nodulares de tireoide, os seguintes resultados foram obtidos: sensibilidade da técnica PAF em lesões nodulares de tireoide de 82,5%, especificidade de 66,2%, valor preditivo positivo de 55,9%, falso positivo de 33,7%, valor preditivo negativo de 87,9%, falso negativo de 17,5% e acurácia de 71,8%, comprovando a efetividade da técnica na abordagem de nódulos tireoidianos. Já quanto ao estudo de Alcântara-Jones et al. De 2006, intitulado Padrão citológico de punção aspirativa de tecido tireoidiano morfologicamente normal, este teve como objetivo verificar o padrão citológico do tecido tireoidiano normal, obtido através de punções aspirativas e não aspirativas em cadáveres. Como resultado, foi observado que o aspecto citológico da tireoide normal em cadáveres foi semelhante ao do bócio adenomatoso. O estudo realizado por Aragão em 2015 avaliou os benefícios da PAF na condução clínica dos nódulos de tireoide. Foi concluído que a PAF é um excelente exame para triagem de nódulos tireoidianos, principalmente após a implementação do sistema Bethesda, porque ele faz com que sejam evitadas cirurgias desnecessárias por conta da diferenciação desses nódulos benignos. Já o estudo realizado por Wei Lully 2016, ele teve como objetivo estudar o valor da aplicação clínica da biópsia aspirativa por agulha fina da tireoide, guiada por ultrassom, e também do teste citológico de preparação fina no diagnóstico de doenças da tireoide. Foi concluído que a PAF guiada por ultrassom é o método de diagnóstico mais essencial para doenças da tireoide, e também o envolvimento do exame de TCT aumenta a taxa de positividade da citologia do esfregaço convencional. Porém, a PAF guiada por ultrassom combinada com o TCT, ela apresenta um alto valor de aplicação clínica no diagnóstico pré-operatório na maioria das doenças da tireoide. Um estudo realizado por Rogoski et al. Em 2016 analisou e comparou os dados clínicos achados
ultrassonográficos e diagnósticos citopatológicos em exames de PAF de nódulos de tireoide. Foi concluído que, para que se tenha uma pesquisa mais fidedigna, são necessários mais estudos e também uma padronização das informações contidas nos laudos, uma vez que muitas das informações pesquisadas não estavam contidas em grande parte dos exames. Já um estudo realizado por Silveira em 2018, ele traçou o perfil clínico e citopatológico de amostras de PAF de nódulos tiroidianos e também determinou a prevalência de nódulos benignos e não benignos, segundo o exame citopatológico dessas amostras. Então, através desse estudo, foi possível concluir que a busca pelos perfis de cada população de forma individual é fundamental, identificando quais fatores estão relacionados a um maior ou menor risco de malignidade e servindo como subsídio à criação de protocolos e normas a níveis regionais para o manejo e segmento dos nódulos de tireoide. O outro artigo utilizado foi o de Nascimento et al. 2019, que tem como título Nódulos de tireoide com citopatologia Bethesda 3, 4 e 5, um estudo citohistopatológico. Esse foi um estudo transversal realizado em um laboratório de patologia em Florianópolis, onde foram analisados laudos histopatológicos de pacientes submetidos a PAF de nódulos tireoidianos. Eles buscaram identificar a acurácia da PAF segundo a classificação Bethesda em achados citohistopatológicos, classificados como B3, B4 e B5, quando comparado com a sua histologia. Eles concluíram que a PAF continua sendo o melhor método diagnóstico para orientar a tomada de decisão frente aos nódulos tireoidianos. Contudo, nossos achados e a literatura atual sugerem que possamos ser menos invasivos em nossas condutas nas categorias 3 e 4 da classificação Bethesda. Discussão. Por meio das análises dos estudos selecionados, foi possível observar que o estudo da PAF ao longo dos anos obteve uma boa acurácia no diagnóstico de pacientes com nódulos tireoidianos, possibilitando assim a diferenciação de nódulos benignos de malignos, sem necessidade de procedimentos cirúrgicos invasivos, quando o mesmo é diagnosticado como benigno, além de ser um procedimento simples e de baixo custo. Com relação à malignidade, a PAF ela é inserida no diagnóstico de neoplasia maligna, especialmente no diagnóstico do tipo histológico de carcinoma papilífero de tireoide, e tem demonstrado que quando a punção aspirativa resulta em um laudo positivo para a malignidade, existe uma importante probabilidade de que esse nódulo pesquisado seja realmente maligno, justificando então a indicação cirúrgica para o paciente. No caso de glândulas facilmente palpáveis, é possível realizar a PAF apenas de forma manual, porém, o método mais seguro e utilizado é com a utilização do ultrassom, ou seja, a PAF em junção com o ultrassom. Em conjunto com isso, foi implantado o exame de TCT, que é o teste de citologia TeamPrep, que resultou no aumento da taxa de positividade da citologia feita pelo esfregaço convencional. No entanto, a precisão do ultrassom com a utilização da PAF foi semelhante ao diagnóstico convencional, conhecido como padrão ouro para a determinação de propriedades e de tratamento ao nódulo de tireoide. Como consequência disso, a PAF utilizada com o ultrassom, guiada com o ultrassom e combinada com o TCT, apresentou um alto valor de aplicação clínica no diagnóstico pré-operatório da maioria das doenças de tireoide. Com isso, pode-se concluir que a PAF vem sendo cada vez mais utilizada na prática clínica ao longo dos anos, porque ela apresenta um baixo custo e pode ser realizada em um ambiente ambulatorial, e a utilização dessa técnica, preferencialmente guiada com a utilização do ultrassom, ela é de grande importância para o diagnóstico e orientação terapêutica dos casos, além da vantagem de ser um método de baixa complexidade e de custo reduzido. E aqui estão as nossas referências. Muito obrigada por ter assistido.